Vou pedir para que vocês encontrem inicialmente dois textos. Vamos começar com Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. O texto é bastante conhecido de vocês e nós vamos, num tempo precioso, refletir juntos neste texto, o texto também de Gênesis, daqui a pouco será lido, e outros que, como vocês sabem, vão aparecendo ao longo da nossa reflexão. Inicialmente Mateus 14, Mateus 14, do 22 até o 32. Mateus 14, do 22 ao 32. Como é também do nosso hábito, cada um poderá ler um versículo conforme a sua escolha. Vou começar lendo o 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitas cidades da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre a água. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e se chamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter comigo por cima das águas. E ele disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subiram ambos para o barco, o vento cessou. Isso, até aí. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis, capítulo de número 3. Leitura do verso 1 até o verso de número 6. Também alternadamente, aliás, cada um lendo um versículo. Gênesis 3, de 1 a 6, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse assim para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Isso, até aí. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus continue dirigindo os nossos corações, dando-nos entendimento, para acolhermos a palavra do Senhor. Presbítero Denilson, dirija-nos ao Senhor, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esta rica oportunidade, Pai, de mais uma vez estarmos aqui na tua casa, para te louvar, te agradecer e bendizer ao Pai do Santo Nome. Senhor, Pai, nesse momento vem abrir nossas mentes, nossos corações, para que o ensinamento da tua palavra que aqui será trazido, Pai, venha de encontro com as nossas necessidades e que nós possamos, ó Pai, sair daqui diferentes de como aqui adentramos. Sim. Fique, Senhor Deus, conosco, ó Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para a reflexão desse tema,
né, desse trecho inicial, né, de Mateus, como vocês sabem, a gente coloca um título para dirigir a nossa reflexão, né? Quando descer do barco, né? O texto de Mateus é bastante conhecido, porque mostra um momento bastante significativo do ministério de Jesus e de que maneira os discípulos que estavam sendo moldados, treinados para continuar a extensão do reino de Deus depois da morte e ressurreição de Jesus. Esse texto é bastante rico de detalhes, porque mostra um momento, como eu disse, bastante significativo para aqueles discípulos e também para nós, porque, irmãos e irmãs, volta e meia nós passamos por situações semelhantes a que especialmente Pedro viveu nesse texto aqui, tá? E eu quero compartilhar com vocês então esse tema. Quando é que a gente deve descer do barco, se é que deve descer do barco, né? Bom, inicialmente vamos falar sobre o medo, já que pelo menos 2 vezes aparece a expressão medo aqui no texto, e de um contexto bastante importante que deve a gente refletir, né? Quando nós estamos diante da psicologia, por exemplo, tem aqui o Oscar, que é psicólogo, sabe bem disso, né? O medo é uma característica muito significativamente presente no ser humano, porque não que apenas o ser humano tem medo, todo tipo de bicho tem, né? Sobretudo aí na selva, alguns exemplos, né? Quando o leão, por exemplo, está perto de uma presa, se estiver na beira do lago, aparece um rinoceronte, quase sempre ele foge. Então, dizemos que os seres não humanos não são racionais, mas são capazes de refletir. No caso do leão, ainda que de forma instintiva, ele reflete ou ele analisa o ambiente e sempre decide ir embora, né? Quando é com um búfalo também, a manada, eles correm. Então por aí a gente pode pensar, o medo não é uma característica apenas humana. Porém, no ser humano, Liliane, o medo pode se potencializar. Em que momento, ou em quais os momentos que o medo acaba sendo potencializado, né? Diante de uma situação de angústia, diante de uma situação que a gente já reconhece que está frágil, e aí em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, mesmo na vida de relacionamento amoroso, né? O ciúme, aquele ciúme que deixa você, né? Deixa a pessoa doente, né? Vai te apertando, e poderia convidar o Oscar um dia desse aí para dar uma aula só sobre o ciúme aqui, a partir da perspectiva da psicologia, por exemplo, né? De forma bem simples e rudimentar, o ciúme nada mais é do que uma fragilidade de perda, né? O medo de perder a pessoa que representa algo muito importante na sua vida, né? E você imagina, e se eu perder essa pessoa, né? Eu não sou capaz de viver sem essa pessoa. E aí a qualquer sinal de que alguém possa levar essa pessoa, porque o ciúme é isso, o ciúme em relação a alguém, né? Então vem aquele medo, um medo que muitas vezes te arrebata, um medo que muitas vezes vai gerar, inclusive, outros problemas, né? Fala, Oscar. Em primeiro lugar, o medo é um instinto de defesa nossa. Se não fosse o medo, a gente seria bem diferente. É que depois a gente projeta isso, né? Aí o medo se torna uma ansiedade. Né? Exato. O que eu anotei aqui, a gente pode pensar, brincando, mas falando sério. O medo pode salvar a vida, mas pode te tirar a vida. Percebe que assim é sempre uma relação de, por exemplo, o primeiro que eu anotei aqui, um exemplo para a gente pensar. Quando é que o medo pode salvar a vida, né? O exemplo que eu vou usar pode ser tanto para A quanto para B. Você foi receber um desafio de pular de paraquedas. Aí você fala, bom, pular de paraquedas? Primeiro que eu não preciso pular de paraquedas, né? Segundo que vai que eu resolvo pular de paraquedas e justamente comigo não abre o paraquedas, né? Então essa é uma situação. Então você tem medo de altura, você tem medo de paraquedas, né? E não vai nem começar o treinamento. Então você não vai morrer disso, porque afinal de contas você não vai nem experimentar. Só que se você estiver numa situação, um avião, um helicóptero começa, né, a dar todos os sinais de que vai cair, e a única
chance que você tem de salvar a vida é o paraquedas, você vai pelo menos tentar. Então percebe que tudo pode parecer que, assim, dependendo da circunstância, a decisão é A ou B. Pastor, mas se for pensar assim, então, em qualquer situação da vida, nós estamos perdidos, porque se tudo é subjetivo, ou seja, se tudo tem duas saídas, né? Eu vou dizer para você, na vida do crente não tem duas saídas. É o que eu creio e é o que eu penso. Na vida de um crente, irmãos, na nossa vida só tem uma saída. Essa saída é sempre com Jesus. Vamos para o texto? Vamos para o texto? Olha só, vamos observar um momento. Afinal de contas, você tem lá o exemplo do medo. Eles estavam dentro de um barco e diante de uma situação inusitada. De madrugada, um medo lascado. É mesmo que, por exemplo, aliás, me permita citar de novo o Oscar, me contando essa semana que lá de, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, e escuta lá um barulho, né? Lá na sua porta. Não, recebe uma ligação, né? Que a filha estava sendo, né, tinha sido sequestrada, e isso já de madrugada. Você imagina a situação, né? E isso a filha dele morando em Roma. Aí ele pega e vai lá fora, um carro parado na porta dele, pronto, aí você já imagina, né? Infelizmente a Rosana recebeu uma ligação, era 5h10 da manhã, naquele caso, ninguém gosta de receber ligação de madrugada, porque pode acontecer exatamente o que aconteceu com a Rosana. Na última segunda-feira, Deus levou o pai dela, e levou, era 4h30 da manhã, o médico ligou 5h10, então sabe aquele medo que te arrebata na hora que você fica, né? E aí o que fazer, né? Como fazer? No caso dos discípulos aqui, na madrugada, estavam amando de Jesus, aguardando Jesus, porque aquele tinha sido, né, aquela tinha sido a ordem dada, dona Eledi, para eles: olha, fiquem aqui e me aguardem, eu vou orar sozinho com o Pai. Só que isso passaram-se muitas horas, era de madrugada, aproximadamente ali entre 3 e 4 horas da manhã. Eles estavam no barco, no mar, esperando Jesus, e de repente aparece a cena que você viu. Mas vamos voltar para lá. Verso 22, como começa o texto? No capítulo 14 de Mateus, se você fechou. Verso 22, logo a seguir do que, irmãos e irmãs? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Então, depois dessa cena maravilhosa que vocês conhecem, né, uma outra cena importante. Então, depois daquela, vem uma segunda cena, qual seja? Logo a seguir, ordenou Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, até o 25, na quarta vigília da noite. Portanto, aí, muitas horas, do final da tarde, já que fala que logo ali, em caindo a tarde, né? Verso 23, em caindo a tarde. Então, vamos imaginar aí, 5 da tarde, né? 4, 5 da tarde, até 3 da manhã, gente, é tempo, né? Cansaço, você sem comer no barco, tanto para Jesus quanto para os discípulos, né? Mas o que é importante, irmãos e irmãs, na reflexão que eu estou fazendo desse texto, eu quero compartilhar com vocês, nós temos 2 elementos para comparar. Medo na nossa vida, Leila, situação de, sabe quando você está numa encruzilhada que parece que as duas opções de escolha são válidas, e você tem muito medo, porque sabe que qualquer escolha que você fizer, a consequência, né, será muito importante, muito forte. Pode ser uma consequência boa, pode ser uma consequência ruim, e você está numa situação onde tem que tomar a decisão, né? Bom, com Jesus nós aprendemos, né, que em situação assim, nós temos que sempre consultar a Deus. Então Jesus passa horas, e eu sempre fico pensando, qual razão de Jesus ter tido tanto tempo de oração em todo o seu ministério? Afinal de contas, Jesus é Deus encarnado, né? Pode todas as coisas.
por que Jesus tinha tanta necessidade de orar e a quantidade de tempo em que ele, aspas, gastava orando, se não, na minha interpretação, para nos deixar exemplo. Diante de grandes situações de escolha, irmãos, né? Eu tive uma experiência assim, numa arrastão lá em Heliópolis, e a descarga de adrenalina foi tão grande que em alguns segundos ou minutos, o quadro da minha vida passou assim, inteirinho. Aí você fica, falando, que situação, né? E sempre a questão e antes disso, né? Para você voltar, como é que estava antes disso, né? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Vamos lá para o texto de Gênesis, já que aqui a situação é Jesus, antes de passar aquela experiência com os seus discípulos, Jesus estava orando, viu, Roberto? Então, um tempo de entrega a Deus, um tempo de submissão a Deus. Então, tudo que Jesus foi fazer no seu ministério, ele fazia isso munido do quê? De uma indispensável comunhão com Deus. Jesus não abria mão dessa comunhão com Deus. O texto de Gênesis, a gente vai fazer uma comparação, tá? O texto de Gênesis, diante, Leila, das escolhas que nós temos que fazer, a questão que a gente vai colocar é: quem nos influencia a tomar a decisão? Viu, dona Vilma? Quem nos influencia a tomar a decisão? Tá? Olha só. Então, no Gênesis 3, diz assim no verso 1: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: não, da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer, né? Há um teólogo bastante citado, né, inclusive pelo reverendo Leontino, né, um teólogo latino-americano, acho que se enganado não estiver, José Miguel Bonino, e ele diz assim, a frase feita que ele fez, né, meditando nesse texto de Gênesis 3: não deixe a serpente escolher por você. Não deixe a serpente escolher por você, né? Porque a serpente aqui, na simbologia, representa quem? O inimigo, que João 10 já fala, ele veio para, matar, roubar e destruir, né? A nossa natureza, irmãos e irmãs, é uma natureza que tem medo, que se angustia, que fica frustrada, decepcionada, que tem ciúme, ou seja, bem-vindo à existência humana, né? E nós ainda temos por ansiedade, está aí outro tema da psicologia, nós ainda temos por ansiedade de antecipar coisas que a gente imagina que pode acontecer, Leila, a gente já antecipa e já começa a sofrer. Elas não aconteceram, simplesmente elas poderão acontecer, né? Mas poderão não acontecer. E diante do medo, diante da fragilidade, Niceia, o que a gente faz? Sendo alguém que tem essa fragilidade emocional, mesmo tendo duas opções no futuro que podem acontecer, boas e ruins, ele já escolhe o ruim, as ruins, Vilma, e antecipa os resultados das coisas ruins, sendo que elas nem aconteceram. Então a questão é, e o que fazer diante de um quadro assim? Ora pois, irmãos e irmãs, o que fazer diante de um quadro assim, né? Antes de procurar o psicólogo, antes de procurar o psicanalista, o psiquiatra, nós temos que procurar a quem? Imitando Jesus. Ora pois, é Deus. Porque se você tiver que pensar em todas as possibilidades da vida, você fica doente emocionalmente. Não dá para viver assim, né? Como na religião hindu, né? Como cada
como se diz, né? Animal, seja a vaca ou uma formiga, é uma parte do Deus que eles acreditam. Imagina aquela, para quem é bastante religioso, ele anda, né, morrendo de medo de pisar numa formiguinha, porque afinal de contas ele vai matar um pedaço de Deus. Não dá para você imaginar a vida, né, nessa perspectiva, né? Mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Claro, o salmista fala que nós temos que ser prudentes como a serpente, né? Mas simples como a pomba. Então, irmãos e irmãs, é orar e ir na fé. Pastor, o que isso tem a ver com o barco? Tá? Vamos lá para frente? Verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então, 29, ele ouve a voz: vem. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas e foi então ao encontro de Jesus. Aí veja, reparando porém na força do vento. De novo nós vamos comparar o olhar de Pedro com o olhar de Eva. Tanto um quanto o outro vão naufragar na fé. Por quê? Porque tira os olhos do Senhor. A Eva, Milton, ela repara o fruto, ela começa a olhar o fruto e dá espaço para as suas necessidades, para as suas vontades, para as suas paixões, os seus sonhos, ainda que, e aí a diferença do ser humano, né, e sobretudo do crente, dona Isabel, né, ainda que ela saiba no seu interior, na sua psique, olha, essa escolha é uma escolha que a serpente está me orientando. Não é a escolha que Deus está me orientando. Vou fazer um parênteses aqui, né? Infelizmente, mais um caso de tantos outros, né? Essa semana aí, aquele ex-jogador de futebol, Daniel Alves, foi em Cana, na Espanha. Aí você vê uma coisa, porque toda hora aparece na rede social, aí você acaba vendo uma coisa, lendo alguma coisa. Eu fiz isso, né? Eu fico pensando, o que um cara casado estava fazendo numa boate às 2h30 da manhã? Bebendo, dançando, e o resto das coisas a gente viu também, não é? Ou seja, ali dá para você imaginar, é uma escolha da serpente. Olha, o que te impede de ir para a boate? Você é rico, cara, você é famoso, você tem grana, não é? O que te impede? Mas sua mulher não vai te deixar não, porque ela pede de você, ela também se torna alguém importante. Tanto que a mulher já apareceu, não, eu perdoo ele. Não só perdoa, mas apoia, né? A Alessandra falou assim, mas também com milhões na conta é fácil perdoar, né? Então percebe como é que é o ser humano, né? Então a pergunta sempre que você tem que fazer é essa, né? Quem é que está me influenciando? É o Senhor ou é a serpente? Porque depois não dá para reclamar das consequências que aparecem. E esse é o diferencial, né, do ser humano, sobretudo do ser humano crente. Porque Paulo cansativamente, ou seja, porque aparece tantas vezes na teologia paulina que não dá para passar despercebido, né? Paulo tantas vezes escreve nas suas cartas que uma das características da conversão em Cristo é a habitação do Espírito Santo na vida humana. Ou seja, isso mostra que é impossível, diante das duas escolhas dele a fazer, é impossível você falar, não sabia que sabia sim. Porque a função do Espírito Santo é exatamente essa. Olha, esse caminho, o resultado é esse. Tá, qual foi a experiência de Pedro? Enquanto Pedro olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas de repente, vem de novo o medo, né? Ele olha para o poder da água, né? Verso 30. Reparando na força do vento, o que acontece? Ele tem medo. Eu fico imaginando assim, porque dá muitos caminhos aqui de interpretação, o Helder. Ele olha para a onda, né? A força, e fala assim: já pensou quando eu voltar em casa? Que eu vou contar, Marcos, para todo mundo, que eu sou o cara, eu desci do barco, andei sobre as águas, né? Aquela onda de 3 metros de altura, que aliás essa semana morreu de novo, né? Morreu um brasileiro, um surfista profissional, né? Então, eu sou o cara, e no meio de tantos outros que estavam ali, de alguns outros discípulos no barco, eu fui o único que tive coragem de descer do barco. Irmãos e irmãs, enquanto de fato toda a glória estiver sendo dada a Deus,
E diante daquele momento difícil que você está enfrentando, você está tendo vitória, se você tiver a plena consciência de que aquela vitória é literalmente a mão do Senhor te dando aquela bênção, né, você vai glorificar o Senhor. A partir do momento que você tirar e olhar para si e falar assim, não, mas eu também tive a gente quer sempre, eu também tive uma participaçãozinha, né? Não, você não teve. Sabe por que você não teve? Porque diante do impossível, então não é mais você e não é mais o profissional que te ajudou. Porque andar sobre as águas é impossível. Não há profissional que vai te fazer isso. Ah, mas e no navio? Mas aí não é andar sobre as águas, aí é navegar. Nós estamos falando de coisa muito específica, tá? Então, irmãos e irmãs, há situações da nossa vida que a glória tem que ser dada somente a Deus. A do Luiz, um menino que acabou de receber uma bênção dessa, por gratidão você glorifica a Deus sim, entendeu? Mas não é o mesmo caso semelhante àquele, porque é perfeitamente possível você passar no concurso, numa prova, né? Você se prepara, você estuda, tem disciplina, e claro, por ser crente, você pede a Deus, mas, né, se você não estudar, Deus vai falar assim para você, olha, você estudou? Fez a sua parte? Fez a sua parte? Porque quando for andar sobre as águas, aí não é você fazendo a sua parte. Aí Deus vai dizer, olha, vem cá, que agora é comigo. Então ele fala, desce do barco, vem! Então aqui, por que ele toma a decisão? Porque Jesus está falando com ele, desce do barco e vem. Qual a diferença com Eva? Não é? A serpente está escolhendo por ela. Não, Deus está errado. Deus não está te falando, você não vai morrer coisa nenhuma, não. Ao contrário, você vai ser tão poderoso quanto Deus, né? A escolha, a serpente influenciou por ela, né? Pedro começa a submergir, por quê? Porque ele tira os olhos de Jesus. Vamos para outro texto? Abra comigo, Esther capítulo 10. Quem encontrar, o texto é conhecido. Esther não está muito distante de Salmo não, vai voltando à esquerda, você vai encontrar ali alguns vizinhos até chegar em Esther, perto de Esdras e Neemias, tá? Esther capítulo 10, vamos ler, ou vamos ouvir a leitura do verso 10 e o verso 11. Esther capítulo 4, Qual versículo? 10 e 11. Então Esther falou o ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para que a pessoa o cetro de ouro para que viva. Isso. Bom, então é o seguinte, Esther, apesar de ser a rainha, né, a mulher do rei, ela está numa situação dupla, como nós estamos colocando, descer do barco ou não. Ela está vendo o seu povo ser oprimido, sendo vítima de uma trama diabólica, né, ali, feita por Hanani, né? O seu tio, que está lá no meio do povo, sofrendo essa saga, né, de alguém que quer ver todo o povo de Israel dizimado, ele manda um recado para a rainha, afinal de contas é uma rainha judia, manda um recado para a sobrinha, Esther, e fala, olha, tem alguém aí poderoso do palácio, estou interpretando rapidamente aqui, que está com um projeto maligno aqui, vai dizimar todo mundo, sendo você a mulher do rei. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, quando você lê todo o capítulo 4, você vai descobrir, seu João, ele fala assim, olha, não seria por esta razão que Deus te elevou à condição de rainha? Afinal de contas, a Vasti não quis dançar para o rei, né? E fez toda aquela seleção, tudo mais lá, e casou de novo, né? A mãe da Liliane, né? Não essa literalmente, é o nome da mãe da Liliane, né? Acaba sendo Esther a escolhida. E ela está lá, de repente recebe um bilhete do seu tio Mordecai, falando, ó, está acontecendo isso, isso e isso, você precisa falar com o rei, entra no pátio e fala com o rei. Aí vem o medo, mas pera lá, se eu entrar no pátio eu morro.
Só pode entrar no pátio quem tem autorização do rei. E nesses últimos 30 dias o rei não me chamou. E aí o que você faz? Que a situação é de urgência. Você tem, Leila, que tomar uma decisão. Se eu entrar no pátio, eu morro. Para não morrer, eu não posso entrar no pátio. Mas para falar com o rei, eu tenho que entrar no pátio. Aí vem o tio experiente e fala como qualquer crente. O que um crente vai fazer? Eu vou orar. Eu vou falar com o Senhor. E Ele há de mostrar o caminho. Que caminho eu vou escolher? Quem vai influenciar a escolha que eu tenho que tomar? Deus ou a serpente? Percebe? Não é? O que ela faz? Ela convoca as servas, pede para o povo também, vamos todo mundo orar, e vamos temer a Deus, buscar o Senhor, vamos jejuar, e fala, e amanhã eu vou entrar nesse palácio, se eu perecer, pereci, ou seja, se eu morrer, é porque é um propósito de Deus, mas se Deus tiver outro propósito, né, o final não será esse. Percebe, irmãos? Aí é uma clareza. Aí você não precisa ter medo de tomar a decisão. Por quê? Porque a escolha está sendo permeada, ou está sendo municiada, ou seja, ela está sendo ali fundamentada na palavra de Deus. Há outro personagem que a gente sempre fala dele só na primeira parte. Eu mesmo já fiz isso. Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, coloca lá Gideão, né? E Gideão tem uma história linda. Você sabe o capítulo 6 de Gideão, que é lá Juízes, né? Capítulo 6, dona Eledi, o Gideão mostra um momento, né? Está lá no dia a dia sofrendo, cuidando da terra lá do quintal, seu réu, cuidando ali, tudo. Aparece um anjo e fala assim, ó, salve homem valente. Mas não sou valente não, a situação aqui está ruim, trabalhando improvisado no campo, mas Deus te escolheu, mas eu sou o pior da família mais pobre que tem, não sou eu não, é você mesmo. Enfim, você conhece, ele vai fazer toda aquela prova de Deus, né? Coloca um copo d'água com algodão dentro, no dia seguinte aparece do jeito que ele estava falando. Ah, mas será ainda? Continuava com medo. Ele inverte, no dia seguinte, neve em volta, algodão seco. Enfim, ele toma uma decisão, aí ele vai. Depois de todas as conquistas que ele teve, o texto que a gente vai ler, eu vou pedir para você acompanhar comigo. Depois de todas as conquistas que ele teve, enquanto ele estava sendo dirigido por Deus, Oscar, estava tendo vitória. Enquanto Deus era o principal motivo, dona Isabel, das escolhas que Gideão estava fazendo, ele estava tendo vitória. Com Sansão a mesma coisa, e é com todos nós. Com Abraão a mesma coisa, com Moisés a mesma coisa, com Pedro a mesma coisa, com todos nós. Diante de uma escolha que te dá medo, porque você não sabe qual vai ser o resultado, você apenas imagina, diante de uma escolha que você está com muita dificuldade de assumir qual caminho seguir, né? O crente tem que fazer o quê? Aquilo que a palavra de Deus dá segurança para ele. Eu vou buscar a direção de Deus. Aí você fala, e se Deus não responder? Aprendi isso com 15 anos de idade, perguntando para o meu pastor, me lembro como se fosse hoje, pastor, mas já estou há um mês, estou orando, estou buscando, já jejuei. Ele falou, Deus não te respondeu? Eu falei, do jeito que eu estou imaginando, ainda não. Então o que você quer fazer? Ele falou, quero fazer tal coisa. O que você vai fazer vai manchar o nome de Deus? Eu falei, não. Vai manchar a palavra? Não. Então escolha essa e pede para Deus te abençoar. Faz 35 anos isso, irmãos. Eu era um garoto ainda, e até hoje tem sido uma referência para mim. Às vezes Deus não vai falar claramente conosco, mas a escolha que você vai fazer, que é que agrada o seu coração, vai te dar a oportunidade de testemunhar a Deus ou de vergonha. Porque se a escolha que a gente está tentando fazer não tem base na palavra, então essa escolha você não tem. Essa escolha você não tem. Eu sempre cito um exemplo de um irmão, acho que eu já até citei aqui, de um presbítero que eu conheci numa região, não vou falar onde, só para deixar vocês tranquilos, não é São Paulo, eu já passei em vários estados, então não é São Paulo. E um dia, hospedado na casa dele, conversando até de madrugada, ele pegou e citou um exemplo. Ele era um pequeno empresário. Ele falou assim, na época eu era seminarista ainda. Ele falou assim, se eu não sonegar imposto, a minha empresa não sobrevive, porque esse país é muito injusto. Se eu não sonegar imposto,
E, infelizmente eu não consigo, né, manter a minha empresa. Ele falou para mim, eu era ainda, né, um menino, estava no seminário, e aquilo sempre me incomodou. Mas a vontade que eu estava dizendo, se eu já fosse pastor ordenando, tivesse um pouquinho mais de calo já, eu diria para ele o seguinte: então o senhor está no ramo errado, muda de ramo. Então não é para o senhor ser comerciante, porque se um crente vai dizer que para sobreviver no mercado de trabalho ele tem que fazer aquilo que a Bíblia contraria, né? Então ele está no ramo errado, né? Tem que fazer algo que Deus abençoe a vida dele, né? E infelizmente os anos passaram e de fato, acho que mesmo sonegando imposto ele quebrou, né? Ou seja, Deus não põe a mão, você vai por conta própria, né? Vamos ver o exemplo de Gideão, que começa bem. Gideão começa bem, né? Juízes capítulo 8, abra lá comigo. As vitórias que Gideão teve, você já conhece. Se não conhece, depois leia lá, né, no capítulo 6 e no capítulo 7. No capítulo 8, um momento infelizmente ruim. Enquanto Deus estava sendo a motivação, Roberto, das escolhas e batalhas que Gideão estava enfrentando, ótimo. Mas chega um momento lá no final, veja, capítulo 8, verso 22. Juízes, capítulo 8, 22. Então os homens de Israel disseram assim a Gideão: venha reinar sobre nós, tanto tu quanto o teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Então ele fala: olha, querendo que o senhor seja nosso rei, o senhor, mais tarde o seu filho, mais tarde o seu neto, porque nós sabemos que o senhor já teve muitas conquistas, e teve mesmo. Enquanto Deus estava coordenando aquele povo, né, tiveram vitória. Porém Gideão, verso 23, disse assim: olha, eu não vou reinar mais sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor será o rei de vocês. É um bom caminho, é uma boa escolha. Ele está sentindo no coração que chegou o tempo dele, né? Deus não está me chamando mais, Deus não está me vocacionando mais para continuar cuidando de vocês. Olha, Deus vai tomar a decisão, percebe? Ele está ali no momento de tomar a decisão, está recebendo, Marcos, um convite para continuar liderando aquele povo, mas no coração dele ele sente a hora de que deve parar. Então ele fala: olha, eu não quero, então vai tomar a decisão. Vai tomar a decisão, Élida, vai tomar a decisão. Qual que é a decisão? Não vou ser mais rei, eu vou parar, né? Ah, mas e que será da gente? Deus vai cuidar de vocês. Pronto, está ótimo, ficasse aí. Mas de repente ele me apronta uma história que assim, percebe? Deus sai do projeto e entra a serpente. Verso 24. Mas disse-lhes mais Gideão, podia ter parado na primeira parte, Oscar, mas ele não para. De repente, do nada, ele fala assim, no 24: um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas do seu pescoço, do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, um em cada um deles, deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso, olha aí, fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel, o que? Se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser o que? Um laço a Gideão e a sua casa. No final do seu ministério, o que ele fala? Ele sente no coração que já era hora de parar. Deus vai cuidar de vocês, eu não quero ser mais rei, Deus vai cuidar de vocês, né? Mas de repente, a serpente fala assim para ele: então já que você está parando, faz uma coisa que você sempre teve vontade, mas nunca fez, tá, gente? Porque o pecado está nos rondando, é o que Deus fala para Caim: o pecado está à tua porta, cumpra a ti o quê? Dominá-lo.
A minha prima fala assim pro filho dela: vigia, crente. Só que o filho dela tem 4 anos de idade. E ele já decorou, é uma gracinha se ouvir. Vigia, crente. Ele fala, o menino, está aprendendo. Vigia, crente. Por quê? Porque ele está na porta. Vem na nossa cabeça as ideias. Aquilo que eu falei lá na Espanha, né? Pô, o que te impede de ir para boates, né? Passar a noitada, mesmo sendo casado? Você é grana, você tem grana, você é rico, você é famoso. O que impede? Aquilo vai falar. Um crente vai falar: isso não é lugar de crente. Se eu for lá, eu vou descoberto. Eu vou por conta própria. Então vigia, crente. Sempre ter vontade de fazer aquilo lá. Uma estola sacerdotal, né? Um diadema na entrada da cidade. Mais um diadema, entendeu? Para glorificar os deuses, né? Egípcios. Mas crente não faz isso. Você quer parar o ministério? Chegou o tempo? Ok. Mas termina com honra. Por isso que Paulo vai falar: Júlio, combati o bom combate, né? Completei a carreira, guardei a fé. Eu terminei crente. Eu terminei crente. O que ele faz? Pega ali 1.700 quilos de ouro, prata, faz aquele diadema, põe na entrada da cidade, em Ofra. O povo começa ali, literalmente o texto fala, né? O povo foi lá e o que? Se prostituiu espiritualmente. E aquilo serviu do que? De laço para Gideão. Percebe, irmãos? Podemos começar bem, mas podemos terminar mal, ainda que tenha começado bem. Por quê? Porque é em todo instante. As nossas escolhas precisam ter o quê? Ali a marca do rei, né? Sabe que antigamente o sinal de validade era o anel do rei, né? Colocou aqui, ó, tem a marca do rei? Tem, então pode ir. Pode ir, que é verdadeiro, é original, é verídico. A escolha que você vai fazer, né, vai glorificar o nome de Deus? Vai ser preciso mentir, como Abraão fez com Sara na entrada do Egito? Vai ter que sonegar imposto? Vai ter que dar mau testemunho? Mas infelizmente, não, então não é de Deus, é sua. Depois você arca com as consequências, né? Então, vamos terminando. Qual foi a escolha de Pedro? Sob a ordem do Senhor, Marlene, desce e venha, desce do barco e venha. Enquanto ele olha para Jesus e na autoridade da palavra de Jesus, ele vai. Mas a qualquer momento que a gente tira os olhos de Jesus, portanto, tira a aprovação de Jesus, a aprovação do Senhor, fundamentação da palavra, e acha que vai dar certo, né? Aí já não é mais Deus escolhendo, aí é a serpente. E a serpente sempre monta o quê? Armadilha, né? Outro texto, Salmo 34. Vocês conhecem bem o contexto dessa palavra que está no Salmo 34. Salmo 34. Verso 1 até o verso 8. Salmo 34, verso 1 até o verso 8. Começa assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Realmente, parece uma coisa assim tão simples e tão antiga, porque é o salmista falando, né? Mas em todo o tempo, é em todo o tempo mesmo. Então significa o seguinte: já pensou que na hora que a serpente está ali, ó, vai, fala. Se você naquela hora que está sendo influenciado pela serpente, escolher no seu lugar, né? Você fala, bendirei o Senhor em todo o tempo. A hora que você fala, bendirei o Senhor em todo o tempo, ela vaza. Por quê? São caminhos diferentes. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Percebe a contradição? Então a escolha do Senhor te faz glorificar a Deus, bendizê-lo em todo o tempo. O louvor está sempre nos seus lábios. Vivendo assim, a serpente não vai ter vez com você. Só que a gente muitas vezes, né, entre um domingo e outro, passa muito tempo, muita coisa acontece, e é ali que ela age. 1 Pedro 5,8 fala, leão está ali, ó, ele está em volta. Põe a mão para fora para você ver, ou dentro da gaiola, né, da jaula. Põe para ver, né? É uma brecha só que ele precisa, não precisa de duas, é uma só, né? E Davi deu essa brecha? Deu.
Ainda que começamos no Salmo 34 falando isso, né? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, a todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E aí ele fala: e o vosso rosto, a vossa cara, jamais terá de passar por aquilo que eu passei. A que ele está se referindo, né? Esse vexame. Você conhece o vexame que ele passou? Você conhece? Se não conhece, eu vou lembrar rapidamente, né? Davi já tinha tido, Cleide, algumas conquistas no começo do seu ministério, né? E o nome dele começou já a ficar, hoje a minha filha diria assim, né, na rede social, né? Pai, já estava ficando meio famosinho já, né? E aí ele achou que era o cara. E aí um dia numa batalha, né, foi pego meio que de surpresa o rei Abimeleque, vizinhança, chama ele, ele estava no meio de um compromisso, ele vai meio de improviso, cata ali alguns soldados e corre lá para o reino de Abimeleque. A hora que ele chega e vê todo o destacamento de soldados do rei Abimeleque, ele escuta mais ou menos um coro, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 21, depois você confere o texto lá, né? Ó, esse é o cara. Enquanto Saul matou 1000, esse aí matou 10.000. Ele infla o peito, né? Eu sou o cara, né? Não esqueça que Davi foi ungido rei, mas saindo do campo, enfrentando um Golias, desproporção absoluta. Tu vens contra mim com espada e cacetete, eu irei contra ti em nome do meu Deus. Ele vai ter vitória. Por quê? Deus estava como um comandante à frente daquela batalha. Percebe? Enquanto Deus está à frente da escolha que você tem que fazer, não tenha medo do resultado. Quando ele chega lá, o rei, né, fala: escuta, olha, tem uma batalha e você está convocado para ela. E ele fala, aqui tradução minha, vixe Maria, né? Aquele caipira, vixe Maria, uma expressão, eu estou despreparado, estou sem nada aqui, eu vim na pressa, né? Sabe o que ele faz? Ele vai lá falar com o comandante do exército e fala: escuta, você não tem nenhuma espada aqui? Gente, o texto é maravilhoso, muito didático. Ele fala: tem uma espada aqui. Olha, a espada que está aqui é a espada do Golias, do gigante que você derrubou. Ele fala: me dá para cá. Gente, a pergunta é: quando Golias foi derrotado por Davi, ou quando Davi derrotou Golias, o que Davi tinha na mão, né? Não pensa nas pedras, não. Pensa no que? Na coragem de enfrentar, porque Deus está chamando, está convocando. Vai, eu te escolhi. Só que Davi depois começa a ter conquistas, ele acha que era importante. Ele deixa, Silvio, a escolha agora recair sobre a serpente. A serpente vai dizer para você: essa batalha você não pode vencer se você não tiver espada. Vai, pega a espada. Assim é a escolha da serpente. Por quê? Porque ela quer tornar o servo de Deus o quê? Humilhado. Está vendo que você não é nada daquilo que você acha que é? A função dela é te botar para baixo, te fazer sofrer com a derrota. E aí a derrota, quando ela é do Senhor, ou seja, quando ela é no Senhor, a derrota é vitória. Pastor, o que o senhor está dizendo? Por exemplo, as derrotas que Jó teve em algum momento da sua vida, eram derrotas que glorificaram o nome do Senhor, porque havia um propósito naquela derrota. Agora, quando nós estamos sendo derrotados, não sendo um propósito de Deus, é sinal, Nicé, de que a escolha está sendo feita o quê? Ou dirigida pela serpente. As nossas derrotas temporárias que não glorificam a Deus são claros sinais de que elas são o quê? A consequência da serpente escolhendo por nós. E aí o que faz? Como é que termina esse texto, pastor? O Davi, agora que está achando que é um soldado, ele fica com muito medo. Depois você lê o texto, fala que ele ficou com muito medo de estar na presença do rei Abimeleque. Aí sabe o que ele faz, né? Ele põe a mão na boca aqui, ó, e faz assim, ó, abre, né? Aí deixou a saliva escorrer naquela barba, né? Para se fingir de louco. Imagina a cena horrível, grotesca. E ele chega diante do rei, aí a barba cheia de saliva, cuspe, aquela coisa horrorosa, né? O rei olha, me escuta, me falta louco aqui para vocês trazerem mais. Manda esse homem embora. Esse cara está louco. Gente,
Davi, depois de vergonha, escreve aqui esse Salmo 34, para dizer o seguinte: olha, enquanto você está glorificando a Deus, o louvor do Senhor está sempre nos seus lábios, você jamais sofrerá vexame, jamais sofrerá vexame. Agora, de que você achar que você pode ter uma conquista sem as digitais do Senhor, se prepara para a derrota, se prepara para o vexame, se prepara para a humilhação. Terminando, quando Pedro olha para a força das águas, ele começa a submergir. Assim é conosco, né? Assim é conosco. Quando a gente começa a achar que a consequência poderá ser grave ou maior do que a gente pode administrar, é sinal que a serpente está falando muito alto nos nossos ouvidos, né? Ela pode falar alto, ela só não pode levar a vantagem de tomar a decisão por você, né? Então a frase feita é: não deixe a serpente escolher por você. Vamos terminar? Abra comigo Gálatas, é o último texto. Lá no Novo Testamento, já nas cartas paulinas, vamos terminando. Gálatas, no capítulo 1. Verso de número 6 e até o verso de número 9. Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Me perdoe aqui, Oscar, citá-lo mais uma vez. Eu tomei um café com o Oscar essa semana, fiquei, né, com um repertório aí oscariano, né? Ele me contou, dispensa da vida dele, uma coisa que me chamou bastante atenção, eu quero compartilhar com vocês. Para alguns pode parecer assim, né, autossuficiência, arrogância, mas para mim não. E isso é muito luterano. A gente tem a base da teologia de Lutero, né? Ele falou assim: pastor, eu não preciso de um pastor para ficar dizendo para mim o que eu tenho que fazer, A, B, C, D, né? A minha maturidade espiritual é suficiente para eu saber as decisões que eu tenho que tomar, os caminhos que eu devo seguir, aquilo que eu devo fazer, né? Isso é sinal de maturidade espiritual, e é verdade. Lutero dizia, né, sacerdócio universal de todos os crentes, não tem mais intermediação entre você e Deus, né? Mandando um recado naquele tempo, né, para o padre, né, que perdoava pecado, que podia, tudo que você tinha que fazer era lá consultar o padre. Não, agora não, em Cristo não há mais intermediário, é você e Deus, na ação do Espírito Santo. E a palavra faz o quê? Por isso que Lutero traduziu do grego e do hebraico para o alemão, para a língua do povo, para que o povo pudesse adquirir o quê? Capacidade de fazer suas próprias escolhas, mas baseado em Cristo, né? Então isso significa que, por exemplo, quando um pastor se torna liberal, ou se torna um pervertido espiritual, como é que é isso? Quando ele faz o evangelho, dizer aquilo que ele quer que diga, né? Então, um exemplo, na minha convicção bíblica e teológica, aquele presbítero, né, que dizia que se eu não sonegar imposto, a minha empresa vai falir, né? Se tem um pastor que tem interesse, né, naquela conversa, não, porque esse presbítero aqui é um homem importante na igreja, né? Ele fala: não, beleza, tá certo, né? Então você vai pegando ali os elementos, né? Aí ele vai para o segundo pecado. O cara cometeu um adultério, aí vai lá no seu gabinete pastoral e fala: pastor, aconteceu isso, é o mesmo, sonega imposto. Você começa a perceber que as escolhas daquele irmão ou daquela irmã estão sendo dirigidas pela serpente, não é mais por Deus. E o pastor, sabendo disso, que é o líder da igreja, vai dizer: não, beleza, tudo mais. Não. Então, ainda que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda que um líder da igreja, para massagear o seu ego,
né? Diga para mim, não, está certo, tudo bem. Aí que se fala um pastor liberal, né? Que não tem mais compromisso com a palavra. Não importa agradar as pessoas. Paulo nesse texto fala exatamente o seguinte: olha, a minha maturidade espiritual não me permite concordar com vocês, igreja de Gálatas. Vocês começaram bem, enquanto vocês estavam sendo o quê? Dirigidos por Deus. A partir do momento que a serpente começa a escolher por vocês, eu não estou mais com vocês. Esse caminho eu não sigo, eu não posso seguir, porque eu já conheço o resultado final. A ponto de Paulo dizer: olha, outro evangelho que não seja esse, vocês têm que considerar o quê? Maldito. Ou seja, é um evangelho que a serpente está mandando. Porque o evangelho que manda o Senhor, no final, a gente sempre glorifica a Deus, amém? Amém. Quando a escolha é dirigida por Deus, soprada no nosso ouvido, nos dá paz, e o final da escolha, o resultado final, sempre vai nos dar a oportunidade de glorificar o Senhor, né? Davi não teve o que glorificar depois daquela cena horrorosa com o rei Abimeleque. Ao contrário, ele escreve um salmo falando assim: olha, eu passei a maior vergonha da minha vida, e eu nunca mais vou passar por isso. Por quê? Porque a serpente nunca mais escolherá no meu lugar. E para eu escolher certo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Senhor. E mesmo quando ele não responder claramente para mim, eu vou analisar essa escolha que eu vou fazer, ainda que Deus não tenha me mostrado qual o caminho. Essa escolha que eu vou fazer, eu preciso mentir? Eu preciso sonegar? Eu preciso dar mau testemunho? Se for sim, então essa escolha não é de Deus. Espere mais, não decida. Mas se você perceber no coração: não preciso mentir, não preciso, sonegar, não preciso dar mau testemunho, não, então eu vou por aqui. Senhor, põe a mão, Pai, me abençoa, que o caminho que eu quero seguir é esse daqui, mas eu permito que cada passo da minha vida que eu der, o seu nome seja glorificado. Aí você pode ir em paz. Deus está mostrando o caminho para você, te dando paz, te dando segurança, e no final ele fala: em todo o tempo o louvor do Senhor estará em meus lábios. Amém? Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Permita que a palavra seja sempre essa fonte de luz para os nossos corações, nossas mentes, porque podemos começar bem, mas o tempo todo a chance da serpente influenciar as nossas escolhas é real. Em cada momento da nossa vida ela está ali, porque a função dela é exatamente essa, né? Por isso que a gente tem que orar tanto, em todo o tempo, sobretudo em momentos que antecedem grandes decisões que a gente tem a tomar. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças por esse tempo que passamos na tua presença, meditando na tua palavra. Por meio dela, Senhor, e na ação do teu Santo Espírito, somos instruídos a escolher conforme o teu propósito. Que seja assim, ó Pai, em cada detalhe da nossa vida, em cada momento, sobretudo em cada momento, ó Pai, que temos que tomar grandes decisões. Que a tua paz, ó Pai, inunde o nosso coração, e que a tua palavra, ó Pai, seja fonte de entendimento, conhecimento, ó Pai, na nossa vida, Senhor, para que no final de cada instante, cada momento, cada escolha que fizermos, ó Pai, o teu nome seja glorificado. Oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs, a vocês também que nos acompanharam de casa. Deus os abençoe em nome de Jesus.